Esta é a história de uma canoa, feita para navegar em outras histórias. Começa por acaso, segue de memória e chega ao mar por afeto. Seu Luiz cresceu sob a sombra da árvore que existia no terreno de seu hotel, um garapuvu de mais de 80 anos. Todo garapuvu que chega à cidade, ele já, cansado de guerra, cai e tomba, né? Tem que esperar cair como caiu agora para poder fazer, entendeu? Esse é o limite que a natureza impede. Foi aí que surgiu a ideia de resgatar um velho hábito açoriano. A canoa, ela eterniza a árvore, né? Gerações dos próximos 300 anos vão poder ver essa árvore dentro de um museu. O velho garapuvu saiu de Florianópolis, cruzou a ponte e foi parar na vizinha São José. Bom, a nossa cidade recebeu de presente um tronco de garapuvu para a construção de uma canoa de um pau só. E nós resolvemos construir essa canoa na praça, para mostrar para as pessoas a importância que tem a construção, como que é a construção de uma canoa, a importância que tem a canoa, a relação que ela tem com o mar, com a pesca, principalmente com a nossa cultura que é de base açoriana. E no decorrer do tempo, a gente percebeu também a importância, a forte relação que essa canoa tem com as olarias. E essa relação homem-mar também tem a ver homem-argila, já que muitas argilas eram extraídas em mangues. Então a canoa é muito significativa, ela é tão significativa quanto a cerâmica. E o mar está aí, para nós transportarmos a nossa cerâmica e para o canoeiro velejar como eles velejavam antigamente. E eu acho que o oleiro, ele tem, não sei, o barro exige, ele atinge, ele tem um certo, sei lá, um feitiço que ele age sobre o oleiro. Quem se mete aqui é difícil querer sair. Eu amava vir para a escola cedo para enfornar um forno e trazer um peixe lá do mercado público e paralelo à queima, a gente fazer um peixe assado à brasa, um caldinho de camarão para fazer o pirãozinho tradicional da região, sentar numa pilha de lenha, escutar as histórias. Eu me lembro que na escola, uma professora sabia que eu era neto de oleiro, que meu avô tinha olaria aqui próximo, e a professora de artes, ela fez uma visita na escola, na olaria do meu avô, com a turma que eu fazia parte. Então, nesse momento eu comecei a entender um pouco mais, pela reação das pessoas e tal, que eu fazia parte, que eu tinha um avô que era uma pessoa, na verdade que era um artista, né? Que era alguém que tinha um trabalho acima da média, assim, algo diferente. Uma coisa feita à mão, num pedaço de argila, um pacote de barro aqui, você chega e transforma num objeto, numa coisa maravilhosa, né? Num boi, numa maricota, num São Francisco, qualquer coisa, né? Então, a gente trabalha empiricamente com todos os elementos, com os 4 elementos. A gente trabalha com a terra, a água, o fogo e o ar, né? Para esperar o tempo dela secar, né? O tempo de secagem da peça, respeitar o tempo que ela precisa. Esse processo todo, o homem vem fazendo há tantos anos e a gente não pode descuidar para que a indústria nos tire isso. Um pouco é dedicação e amor e saber que aquilo ali vai... Tu nem imaginar, pô, um tronco, uma coisa roliça vai... É a mente do homem, né? A mente do homem que fazendo aquilo que aprendeu com outro, né? E com a memória aqui para quem chega, que nunca viu, que nunca conhece uma canoa, que não se vê fazer mais. Quando vai fazer o corte da canoa, para construir uma canoa, a gente sempre procura botar a boca ao fundo, a chatura da canoa maior para o fundo, que é para dar estabilidade à canoa. Essa canoa foi meu pai que fez, né?
Ele ensinava o modo de como talhar, como fazer o bojo, como fazer a largura, medir a largura. Tanto, no fundo tem tanto de largura, na borda tem tanto de espessura. E me lembro das vezes que a gente ia, eu ficava 3, 4 dias no mato para poder tirar o corte. E é uma parte que não, a gente é difícil esquecer, né? Mesmo que não use mais, mas pô, meu pai fazia isso, eu sei fazer, né? Para não ficar as coisas assim, como é que se diz, tapada, morreu, né? Sempre tem alguém que vai passando por outro. A história vai continuar, não vai mudar a história. Mesmo se não existindo fabricado de canoa, mas sempre vai ter canoa. Isso eu te garanto. A minha primeira tarrafa minha mãe fez para mim, de linha 10, pequenininha, e eu, nessa idade, 6, 7, 8 anos de idade, corria na beira da praia para pegar os baiacu, que eram os peixinhos que eu estava aprendendo a pegar. E fui crescendo, convivendo com meu pai tarrafiando, me ensinando, me dando a oportunidade de aprender. Eu fui tomando gosto, prazer por fazer aquilo. Hoje eu me considero, não dos melhores, mas um bom tarrafiador. Porque tarrafiar você tem que ter diversos tipos de conhecimento. Não é simplesmente lançar tarrafa, você tem que conhecer o mar, a corrente, quando é bom para peixe, quando não é bom para peixe, se você está vendo peixe, ter calma. Então tudo isso influencia quando você vai tarrafiar, né? Quando você simplesmente joga a tarrafa, você joga com a sorte. Quando você está observando os peixes, você tem que jogar com a técnica, com conhecimento e também com a sorte, porque os peixes também são espertos, né? Aqui na Ponte Baixa tinha muito pescador, mas só pescava assim, na época do peixe. Não ia todo dia. Agora tem cheio de canoa pescando por aí. Tudo. Naquela época de dia era difícil pescar, só na época da pescadinha, que matava pescadinha grada, pescadinha bonita, e corvina. O bagre, e o resto era cardosa, era tudo à noite, não se via, é difícil pescar, canoa do peixe. Porque naquele tempo aqui é oleiro e pescador, né? Aqui naquele tempo só tinha aqui na Ponte Baixa só pescaria e olaria, né? Eu me levantava 4 horas da manhã, pegava a minha canoa, ia no Rio do Maruim pegar o barro, mas eu tinha que levar o quê? Eu tinha que levar uma garrafa com café, garrafa, não é garrafa térmica, é garrafa de vidro. Eu levava uma garrafinha para passar querosene, por causa dos borrachudos, fazia o meu lanche lá sentado na grama, no mato lá, carregava a lancha, a canoa trazia, descarregava na olaria, que eles chamavam antigamente na olaria, né? Ali mesmo já ficava. Amassava o barro, aquele com os cavalos que andavam em roda, cavalo, né? A canoa era uma canoa dessa que eles fazem ali, né? Que estão fazendo ali na praça, uma canoa daquela normal, dessa simples. Aí eles pegavam, eles iam pela margem da beira-mar aqui, até chegar na boca do rio ali, onde eles extraíam esse barro, tiravam esse barro azul de canoa. Muitos tiravam de canoa, e como eu disse, né? Como a gente não tinha canoa, a gente tinha uma carrocinha, a gente ia de carrocinha. Então era um meio de vida também do pescador ganhar aquele dinheirinho extra, né? Porque trabalhava, puxava o barro azul de canoa e ajudavam a gente, o oleiro, no caso, a modificar o barro, a transformar o barro de um barro ruim, sem liga, num barro bom para trabalhar. Então era uma coisa unida, um ajudava o outro. Porque não interessava, porque o seguinte, eu vou ter só para mim e o outro que se lixe, que passa dificuldade. Não adianta. Porque eu também uma hora vou precisar dele. O sujeito ou ele era, ou se tornava oleiro ou pescador. Oleiro. Alguma coisa assim. Então basicamente o que tinha de serviço mesmo eram as olarias. Então os filhos aprendiam com os pais e com os avós a trabalhar na olaria. O pai era oleiro, era o mestre oleiro. O Luciano vivia aqui dentro, né, Luciano? A gente... Morava aqui no lado nosso, aqui, na casa. Morava no terreno do lado aqui, né? Nosso terreno aí. E a gente vivia brincando dentro da olaria
Era um espaço de brincadeira também, né? A gente naquela época não brincava, não aprendia assim, como se aprendeu, diferente. Uma outra geração, como eu falei. Mas a gente vivia brincando dentro da olaria com argila, brincando de esconder, dentro do forno, né? Então a gente passou esse tempo, esse período também de infância dentro da olaria. Né? Nós calculava naquela época uma faixa de 35 olarias, mais ou menos. De 30 a 35 olarias tinha. Só que foi desgastando, né? Com o tempo o pessoal uns não aprenderam, outros não. Quem aprendeu desistiu. Muita gente, eu tive colegas que aprenderam comigo, desistiram, não quiseram mais tocar. Depois que começou o alumínio entrou com essa potência toda, começou a cair, né? As olarias começaram a ficar, aí ficou só assim, o pessoal oleiro, o mais velho, né? O meu pai, ficou tocando a olaria sozinho, a gente ajudava nas horas de folga, né? No final de semana, e a gente estudava e trabalhava, daí a gente foi trabalhar fora, e eles ficaram tocando sozinhos. Então o que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando iniciar novos ciclos. Além de ensinar, como a gente já conversou, além de ensinar a peça, contar a história que tem nela. Porque acho que esse bem imaterial é que não pode se perder. Porque qualquer pessoa ela aprende, a gente ensina a técnica aqui fazer, não é difícil de fazer. Mas a pessoa aprende a peça por si só, mas se ela não levar essa história junto, não vai ter muito sentido. Meu compadre, preste atenção, a história que eu vou contar, na obra da minha mão, quanta beleza vai dar, sai panela, porta e bandeja ao guidar, não vai fartar, sai panela, pote e bandeja ao guidar, não vai fartar. Nós levamos essa roda aqui em qualquer local, uma praça, qualquer local, a gente coloca lá, o oleiro senta na roda, começa a produzir, vem pessoas de tudo quanto é lugar. Pô, que legal, como é que tu faz, como é que é isso aqui? A primeira coisa que eles olham quando a gente está fazendo uma peça em mil, o tio é mágico, ele cria uma peça do nada. Você está criando aquela peça sua, né? Não tem uma forma. A forma é sua mão aqui, a forma é minha mão aqui. Ó. A forma está na mente dele e na destreza das mãos. Isso aqui para mim é a minha vida, como eu falo para ti. Não saberia viver sem estar perto disso aqui. É difícil. Eu estou indo junto com ele, na verdade, né? Porque a gente conheceu isso aqui com muita limpeza, não existia lama, lodo. A cidade cresceu muito lá para cima de Palhoça, né? Aí vai assoreando, todo o lixo que vem de lá vem para cá, né? Vem rolando nas marés e tal. Aqui dia de vento sul, isso aqui enche de lixo, né? O pessoal não cuida do nosso ambiente, né? Todos nós temos que cuidar disso aí. Porque é uma coisa que queira ou não, aí no fim, depois nem canoa, nem mar, nem peixe, nem mais nada. Nós vamos olhar só para a sujeira. Um dia nós vamos querer água para beber ou peixe para comer, aí de que vai dentro da canoa, de se não tem um mar para navegar, aí vai navegar para quê? O que eu gostaria? Que fosse tudo limpinho, né? Acabasse essa poluição aí, o pessoal voltar às olarias, os pescadores mesmo, né? Aqueles antigos pescadores que viviam, até era bonito, né? Naquela época, né? Chegava de pescar, buzinando, né? No tempo da corvina era assim. Cada buzinada que ele dava é 100 corvinas que tinha, mas eles calculavam, naquela época assim. Buzina, eles levavam uma buzina. Quando eles estavam chegando aqui, eles já sabiam mais ou menos quantos peixes chegam. A corvina era assim, eles calculavam, cada buzinada que ele dava, isso era do pessoal antigo, né? Era 100 corvinas. Ó, fulano matou tantas corvinas, né? Naquela época era assim. Essa tradição já vem há muitos anos atrás. Então se eu parar, tem aquela história, os caras parar morrem. Não é isso? A gente percebe que isso é uma necessidade não só aqui no Brasil, como todo mundo a gente vê essa necessidade do resgate, né, do voltar às coisas da terra, né, ver essa coisa do orgânico, do mar, né, do feito à mão, né,
Eu acho que tanto essa história, como a gente está linkando aqui, tanto essa história da cerâmica, quanto a história da canoa, dos canoeiros, eu acredito que isso ainda vai virar com muita força ainda. Porque é a partir daí que as pessoas vão começar a entender o verdadeiro valor do que é feito à mão, do que é feito artesanalmente, do que é feito com amor, do que é feito com carinho, do que é feito ainda com uma certa espirituosidade, que essas coisas passam para a peça e as pessoas conseguem enxergar isso. Saber fazer, botar a mão na massa, o conseguir atingir um objetivo, eu acho que é muito importante para a realização do ser humano, né? A gente não se tornar máquina. A gente tem um ponto muito grande aqui não é só na escola, na cerâmica e tudo. A gente cria um círculo de amizade muito grande. Eu acho que aquilo ali já vem do barro. O oleiro respira a argila, né? O oleiro respira o barro. Então, em vez de correr sangue, corre o barro na veia do oleiro, né? Existe uma história muito grande, um elemento cultural que identifica, por exemplo, uma cidade inteira, que é São José, né? Você conhece São José, é a cidade dos oleiros. E assim, queria que você não morresse, que você fosse tocado daqui, porque assim, daqui a pouco eu, seu Pedro, o Ivo, não vão estar mais aqui, né? Quem vai tocar isso aqui? O que nós não podemos perder é o feitio da peça, é aquele jeito que o oleiro tem de trabalhar, de fazer aquela habilidade e os modelos tradicionais que sempre foram usados. Mas pode também ser criado outros. Eu tento mostrar para as pessoas, para os alunos, a necessidade que se tem de aprender, principalmente aprender o trabalho do oleiro, aprender esse trabalho para preservar essa cultura, mas uma vez que ele tiver aprendido todo esse trabalho, ele teria que se adequar às exigências do mercado. E hoje o trabalho artesanal começa a ser valorizado, né? Outra vez. Nós, para decorarmos as nossas casas, e nada mais charmoso que tu convidar alguém para comer na tua casa uma moqueca e apresentar uma panela de barro borbulhando em cima da mesa, né? Então esse romantismo que o mundo pede traz a cerâmica de volta. O interesse era para fazer ela como uma canoa que fosse navegar, andar com ela, com manuseio, como normal. Se não, por exemplo, assim, não, ela não vai para o museu, mas que o feitio dela, mesmo se não fosse para o museu, é o mesmo feitio como fosse navegar. Foi feita para andar no mar. Aí, dependente, aqui ela vai ser feita para a boniteza, mas antes nós vamos andar com ela primeiro. O mar para mim não tem tamanho, não tem dia, não tem hora e não tem preço. Eu amo o mar e que eu viva 100 anos, amém, sempre pescando. Essa é a história dos canoeiros dos oleiros de São José, feita à mão para navegar em outras histórias. Quero a mais bela flor, Maria, Margarida pode plantar, Margarida pode plantar.
meu filho voltou, bateram na praia, surgiu. O peixe no balaio chegou, o vento na rede o assobio. O peixe no balaio